Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui e com vocês que estão de casa, nos ouvindo. Vincent, eu vou tirar aqui um pouquinho, tá? Que eu sou estabanada. Muito bom ter vocês aqui conosco também, que tem vários nos visitando. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Temos visto, temos ouvido, temos pensado, temos refletido. Vincent ministrou bastante sobre a questão de tempos difíceis, tormentas, né? E é verdade, todos nós ouvido várias notícias de pessoas que estão adoecendo mais, pessoas conhecidas, várias situações. Graças a Deus, como foi falado, o que tem chegado a nós não tem sido... pessoas estão passando de forma mais suave, sem sintomas muito graves, né? E também, outro dia, a gente saiu, né? Estamos precisando de tal coisa. Tinha uma loja tal, em tal lugar. E nós fomos fechada. E várias lojas a gente vê fechada e a gente fica pensando, tempos de incertezas, né? Será que vai ter gente mais infectando? Será que tem algum familiar, né? Outro dia eu vi uma chamada de uma matéria de que a pandemia fez alguns mais bilionários. Não é o meu caso. E outro tanto mais pobres e pobres, né? Às vezes a gente fica perguntando, será que vai acontecer alguma coisa? O que será que pode acontecer? E a gente fica com esse sentimento de incerteza. No Instagram de uma amiga também, eu vi ela, que mora no exterior, veio visitar os familiares nesse final de ano. Ela comentou, talvez quem viu já vai lembrar, ela falou até breve, será? Será que a gente vai se ver de novo? Né? A gente fica muita incerteza, muita preocupação até por conta dessa incerteza, e ficamos nos perguntando, o que a gente faz nesse tempo? Como é que a gente lida nesse tempo? E Deus me levou ao livro de Eclesiastes, e para ver um pouquinho sobre isso. Interessante que algumas pessoas que leem o livro de Eclesiastes, vários falam assim, não, aquele livro é muito deprê, porque tudo, o Salomão só fala de umas coisas ruins e parece que nada vai dar certo, tudo é meio complicado, tudo é incerto, tudo é ruim. Você fala, peraí, né? E alguns falam, nem gosto de ler Eclesiastes, é muito, muito deprê. Mas o que é que a gente pode fazer nesses tempos? Quando as coisas estão incertas, a gente fica correndo atrás do que é certo. O que é que vai dar certo? Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós não podemos ter certeza de nada. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente estava falando de planos, o pastor Ken falou semana passada de planos. Ninguém sabe o que vai exatamente acontecer mês que vem, na economia. Você tem uma ideia, né? Com as vidas das pessoas, com os planos. Então, a gente não dá para ter certeza, mas a gente sabe de algumas verdades. E não está indo. Então, diante das incertezas, a verdade. E eu quero ler com vocês Eclesiastes 8:5, na nova versão transformadora, NVT, que diz assim, quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. E eu diria mesmo em meio às incertezas. Diante dessa situação, como é que a gente lida a respeito de incertezas, de coisas que são transitórias, de coisas que são efêmeras. Pastor Kengo disse na semana passada também, a gente que espera de 2022, ele disse, Deus está lá. Deus está aqui, amém, gente? Eu creio nisso. Deus está aqui. A gente não sabe o que vem, mas Deus está aqui. E uma verdade que a gente pode saber, aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá?
Tem gente que é muito prevenido, muito planejado. Eu tento ser assim. Eu não gosto muito de ser pega com imprevistos. Então, eu procuro todas as possíveis variáveis de todas as coisas e vou cercando tudo para não correr esse risco. Mas, quer saber? Nesses tempos não dá. A gente não sabe. E aquilo que você pensa que vai ser assim, não vai ser assim. Como é que a gente vai evitar o que a gente não sabe o que acontecerá? Ups, ficou dobrado. Eita. Por isso, diante das incertezas, vá pela verdade. A primeira verdade é que Deus está no controle de todas as coisas. Eclesiastes 3, capítulo 14, nos diz que Deus é todo-poderoso e tudo que Deus faz é definitivo. Nós cantamos sobre isso também. Deus está no controle. Eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A gente não consegue. Por mais que a gente tente e a gente capriche em algumas coisas, as coisas nem sempre duram para sempre. E vou te contar, e tem coisas que duram um pouco mais. Eu tenho umas louças frágeis que eram da minha avó, que eram da minha mãe, mas a vida delas se foi. Então, assim, não tem um controle definitivo nesse sentido. Só Deus pode, só Deus é definitivo. Só aquilo que Deus faz, Ele é certo. Essa é a verdade que nós temos diante dessa situação. E isso tudo não é um convite para, então tá bom, não faço nada, né? Então deixa para lá. Afinal, né, o que Deus tem? Eu não posso fazer nada. Mas o que a gente pode perceber com essa situação é que nós somos frágeis e limitados. Essa semana, falando lá num grupo, né, quando aparece uma dor que você não imagina de onde, você descobre quanto você é frágil. E às vezes a gente não consegue prevenir isso, a gente não consegue evitar. Alguém pisou na sua unha encravada, você não estava planejando isso. E aquilo dói, você percebe quanto aquilo dificulta você de andar e de fazer uma porção de coisas. Mas outra verdade que a gente experimenta, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, é que Deus nos ama. Nós cantamos sobre isso. Deus nos ama e Ele continua cuidando de nós. As coisas podem estar debaixo de tempestade, você pode estar debaixo de incertezas, mas você pode saber que Deus nos ama. Eclesiastes 7,13 diz: aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que Ele fez torto? Tem coisas que a gente entende. E sabe o quê? Eu não pus todos esses versículos aqui, mas acompanha. Abre o livro de Eclesiastes, acompanha comigo. Eclesiastes, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim... Esse mesmo 7,13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Ele torceu? E a verdade é que nós somos frágeis diante da situação. Mas nosso Deus tem o controle. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele cuida de nós. E às vezes a gente pensa, quando as coisas não estão boas, é porque Deus não está comigo. É porque Deus virou as costas para mim. É porque eu fiz alguma coisa de errado. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente lê no livro de Jó, quanto Jó foi um homem justo. Gente, pensa num homem que sofreu. Perdeu tudo. Aí veio, tem as calamidades lá que você lê no livro de Jó. Perdeu os filhos, daí a esposa abandonou ele. Ele ficou doente, ele ficou pele e osso. Os amigos que diziam que eram amigos não estavam ajudando em nada. E ele falou assim: Deus, mas eu estou fazendo tudo que é certo. Mas estou sofrendo. Mas Deus estava trabalhando na vida de Jó. No fim, ele fala assim: puxa, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Às vezes você está passando por uma situação difícil, mas quando é Deus que está no controle, Deus está usando às vezes aquela situação para trabalhar na tua vida. Sabe lá, se você precisa de mais paciência, e Deus fala assim, então vamos ver
Vamos ajudar você a ter paciência. Então, tem umas coisinhas aí para você ter mais paciência, tá? Às vezes a gente precisa ser tratado com Deus em outras áreas. De caráter ou de vida. Dos nossos traumas, das nossas feridas. Quando é Deus que está no controle, gente, isso tem que dar certo, isso vai dar certo. Porque Deus está cuidando, Deus está direcionando. Então essa é uma grande verdade. Não perca a oportunidade de aprender o que Deus quer tratar na sua vida. Submeta-se a Ele. Ele está construindo em nós um caráter mais firme. Talvez uma perseverança, talvez alguma coisa a mais. Por quê? Porque nós não podemos mudar tempos, situações, estações. Muitas delas. Daniel diz que Deus é quem muda o tempo e as estações. Deus é quem remove reis e estabelece reis. Nós não temos esse controle na mão. Então, o meu convite para você, essa é a verdade. Nós não temos controle. Então, não tenta controlar o que você não pode controlar. Não vai dar certo. Mas tem alguém que tem. Então, vá por ele. Deixe suas aflições, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia, diz Salmo 55, 22. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Salmo 37, 5. Para que ter controle do que você não pode ter controle? Você só vai se estressar e botar o resto de volta de você meio doido. Essas horas a gente deixa nas mãos de quem tem controle de todas as coisas. E desfruta de paz e descanso. Porque se você não precisa se preocupar, porque tem alguém se preocupando por você, você descansa. Gente, digo que isso não é fácil. Porque esse é um grande desafio para mim, que amo planejar e saber como é que as coisas vão. Mas tem coisas que não dá. Mas quando a gente experimenta isso, eu posso afirmar para você, a gente tem paz e descanso. E eu tenho experimentado isso. Essa é a grande verdade. Quando as coisas estão incertas, a verdade é que Deus tem controle de todas as coisas e Ele nos ama. E nós podemos desfrutar de paz, descanso, cuidado. Que delícia que é quando você está em situação complicada, tem alguém cuidando de você. Deus está providenciando crescimento para a sua vida. E isso é uma verdade que você pode experimentar. Outra verdade é que Deus não muda. Nós temos, aqui em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas, né? Quando as coisas estão incertas, você não sabe se vai chover, né? Você não sabe se leva blusa, porque vai chover, você não sabe se vai esfriar, você não sabe se vai ter aquele sol de torrar, e você tem que pôr um bonezinho para sair para caminhar. Você não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor controla todas as coisas. E tem uma coisa que não muda, é Deus. Agora, o sábio, o Salomão, que escreveu Eclesiastes, ele falou assim, olha, eu sei que tudo é incerto, e tudo é como correr atrás do vento, é tipo um vapor a vida da gente, né? Como Tiago também fala, vapor é assim, você não pega, e aquilo some rapidinho. Então ele falou, então eu vou buscar lá no 2, ele falou assim, então é o seguinte, negócio da vida é assim, ó, vamos descobrir, experimentar alegria, as coisas boas, vamos focar em ter prazer. Aí ele responde o seguinte, eu tentei, mas não faz sentido, não tem graça. Por isso que algumas pessoas vão que é um livro de deprê, não faz sentido. Então tá, então eu vou entrar por projetos grandiosos, ali a partir do versículo 4, ele fala assim, olha, eu vou entrar em grandes projetos grandiosos, eu vou fazer umas grandes coisas, e isso vai ser bom, isso vai dar certo, e você vai ver como vai ser, nossa, isso vai ser sensacional. Ele falou, quer saber? Deixa eu ver se é no 11 que ele fala. Contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, e percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Na NVT diz, não valia a pena. Então, vamos esforçar por poder político. Tal. Ele falou, também não faz sentido. É correr atrás do vento.
E tem gente que então vamos fazer uma maldadezinha para tirar proveito. Ele falou assim, também não faz sentido. Agora, se você pensa isso, você fala assim, então tá. Então eu não vou me esforçar, eu não vou fazer nada, não vou caprichar, não vou tentar melhorar. Não, não é essa a questão. O foco, a verdade que nos traz à tona é o seguinte, isso não é área para você botar foco, para você botar suas energias, para você viver como meta da sua vida. Porque isso passa. Isso passa, não coloque seu coração nessas coisas. E nem sempre as coisas que acontecem são resultado do seu empenho. Às vezes você empenha, trabalha pra caramba, capricha, não dá certo. E às vezes você não passou no vestibular, às vezes você não tira uma nota boa, às vezes o negócio não vai bem, mesmo que você caprichou. Por quê? Porque essas coisas, às vezes, têm injustiças. Mas quando nós entendemos que Deus não muda, e a verdade é que Deus nunca vai, essas coisas não vão passar, e eu esqueço de passar o slide. Seu amor não muda, nós cantamos, e você pode ler na Bíblia em várias. 1 Coríntios 13, o amor de Deus não muda, a misericórdia do Senhor também não passa, sua palavra não passa. Essa é a verdade, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Essa é a verdade. Quando as coisas estão incertas, vá pela verdade que Deus não muda. Então não coloque as suas coisas nessas coisas. A Bíblia diz assim, sonhar demais é inútil, assim como falar muito, em 5:7 de Eclesiastes. Em vez disso, tema a Deus. Deus faz tudo apropriado no seu tempo. Vamos ler lá em 3:11. E Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então a gente confia em quem tem o controle, em quem não muda, em quem nos ama, e isso nunca vai mudar. E quem tem misericórdia de nós, que se renova todas as manhãs, é nesse Deus que a gente confia. É nessa verdade que a gente vai. Quando as coisas estão assim. Então, nada faz sentido, tudo é efêmero, tudo passa, tudo é como um vapor. Então, qual é o sentido de fazer tudo o que a gente faz? Outra verdade é o seguinte. Deus tem um propósito para todas as coisas daqueles que são chamados pelo Senhor. Se você entregou sua vida a Jesus, se é Jesus quem dirige a sua vida, Deus tem propósito. Mesmo que você pense que tem coisa que não faz sentido. Às vezes, é como unir os pontinhos. Fala assim, esse pontinho aqui, aquela coisinha brincadeira de criança, sabe? Número 1 que liga número 2, não sei o quê, só que está sem número. Você passa algumas coisas na vida, você fala, e aí? Mas depois de 30, 40 anos, talvez até mais, você olha para trás e fala assim, caramba, tudo a ver. Faz sentido. Porque Deus tem propósito. Porque Deus sabe da nossa vida. Porque outra verdade é que quando nós morrermos, nada do que a gente... de novo aquele versículo de 3,14. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. E Deus tem propósito para a sua vida. Temendo ao Senhor, Deus no controle, você com Deus, Deus fala assim, você pensa que Deus fala assim, eu criei alguém para nada? Eu criei alguém só para, sei lá, não tinha nada que fazer? Não, Deus tem planos, Deus tem propósitos. Então a gente tenta entender, tenta descobrir o que Deus está construindo através desse tempo de incertezas. O que Deus está fazendo na nossa vida. O que é que Deus está dirigindo? Tem coisas que a gente ainda não fechou os pontinhos. Mas a gente sabe que é Deus. E a gente guarda lá. Uma hora isso aí vai ligar os pontos. Mas você fica esperto para aquilo que Deus está fazendo. E o que isso faz com a gente? A gente traz paz no coração e a gente se alinha ao que Deus está fazendo. Romanos 8:28 diz que, nós cantamos também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu misturei duas versões, uma que eu decorei e uma que eu li. Romanos 8:28. Então, o que isso significa?
que através dessas coisas, às vezes sem sentido, Deus está fazendo você mais parecido com Jesus. E olha que legal, quando você chegar lá no céu, Deus fala assim: nossa, bem-vindo, filho, te reconheço. Você fez aquilo, você está parecido comigo e você está andando comigo. Então, você caminhou dentro daqueles propósitos. Lembra aqueles projetos que nós fizemos juntos? Que legal! Que legal, você participou daquele projeto de Deus. Mas que joia! Vamos entrar aqui, vamos bater papo sobre tudo isso que aconteceu. Já pensou que legal? Mas é a gente entender os propósitos de Deus. E a questão aqui, se a gente não pode botar foco no trabalho, tal, porque você corre atrás do vento, então você não faz isso? Não, se ele fala assim, e tem outros versículos que, lá de Eclesiastes, e eu recomendo que essa semana, se você pode, leia Eclesiastes com atenção, se possível mais de uma vez, você vai ver várias coisas que não dá para a gente compartilhar tudo aqui. Mas ele diz, olha, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quem trabalha, 5:12. Quem trabalha com dedicação, dorme bem. Quer coma pouco, quer muito. As riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Então, o caso não é, então é melhor não ter dinheiro? Não. A questão não é essa. A questão não é quanto você tem na conta bancária, se você tem conta bancária. Não é essa a questão. A questão é o que você faz com aquilo que Deus pôs na tua mão. Seja muito ou seja pouco. O que você faz com isso? Está dentro dos propósitos do Senhor? Está te fazendo mais parecido com Jesus? Está te deixando caminhando dentro do projeto de Deus? Está diante do seu propósito e orientação? Está debaixo do seu propósito e orientação? Se não, então não faz sentido. É correr atrás do vento. E sabe o que? Às vezes a gente, como cristão, tem uma coisa que a gente... Às vezes a gente gosta de... A gente sabe que isso aí não é muito legal, tal, né? A gente já ouviu isso antes, então a gente fala, não, é porque quero ganhar bastante dinheiro para poder ofertar bastante. Não, eu estou trabalhando bastante porque eu quero aposentar logo, e quando eu aposentar, vou servir ao Senhor. Pergunta para Deus. O jovem rico, que nós estudamos algumas vezes, ele falou assim, Deus, eu faço tudo certinho, tudo certinho. O que eu preciso fazer? Quem sabe faltava um aplauso de Deus, ia ser legal, hein? Jesus chegar para ele e falar assim, que cara legal que você é, bate nas costas, fala assim, muito bom, gente, olha aqui o exemplo. Aí Deus falou assim para ele, Jesus falou assim para ele, vende tudo que tem. Porque não era questão de quanto ele tinha, é questão do que ele fazia com aquilo. Enquanto estivesse no controle dele, ele dá esmola, ele dá oferta, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Mas quando você tem que vender tudo e deixar tudo por conta de Deus e Jesus, então eu acho que eu vou embora. A questão é por que você faz o que você faz. Se aquilo que você faz não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para você, é correr atrás do vento. Mas quando a gente tem o Deus que está no controle, e a gente está andando com o Senhor debaixo dos seus propósitos, eu te asseguro, eu tenho experimentado, isso traz realização, isso traz satisfação, isso traz sentido na vida, faz a vida valer a pena. Não importa, de novo, não importa quanto você tem de dinheiro, de tempo, de talento, de bens, de estudo, de nome honrado, e disso, de aquilo, não importa, não é isso que está na conta. O que está na conta é o que você faz com aquilo que Deus pôs na tua mão. Isso faz sentido. Isso é a verdade. Deus tem propósito. Essa é a verdade pela qual vale a pena a gente andar. E nesse sentido ainda, bom, então essa vida é muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é correr atrás do vento. Isso é como vapor. A vida é pesada, a vida é, né? Puxa vida, tem gente que fala, eu não quero servir a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai me pôr em situação difícil, Deus vai me deixar pobre, Deus vai me deixar numa situação, pôr em dificuldade. Não, olha, Deus ama você. A boa da verdade é essa é a verdade. Mas tem outra coisa. Deus, olha, Eclesiastes traz umas coisas muito lindas, né? Em meio a todas essas incertezas, Deus fala o seguinte, através do sábio, desfruta.
Opa! Mas nós estamos no meio de tormenta. Nós estamos no meio de incerteza. Como é que é isso? Quando Deus está no controle, a transitoriedade, Deus está no controle e Ele cuida de nós. E Ele permite, convida-nos para o desfrute. Por isso concluí, eu não pus a referência aí, né? Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Não espera você tem filhos pequenos, você fala, não, quando os filhos crescerem a gente vai fazer... Não, quando eu me aposentar eu vou servir a Deus. Quando eu aposentar eu vou ter mais tempo, eu vou fazer... Quando eu tiver mais dinheiro, uma folguinha, eu vou fazer... Você não sabe como vai ser amanhã. Mas hoje, Deus deu de novo. Não é quanta comida chique você tem na mesa. Mas você pode comer. Tem gente que não está sentindo o gosto das coisas. E nem cheiro. Você pode agradecer a Deus por aquilo que você está comendo e bebendo? Desfruta. Saboreia. Se eu pudesse ir para a Disney, se eu pudesse... Hoje em dia nem está podendo muito, né? Mas você pode ir lá no quintal da tua casa tomar um solzinho, né? Num horário mais fresquinho. Que delícia, Senhor. Obrigado, Jesus. Não sei, tem doença, não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje você está vivo. Hoje a dona Alice me encontrou de manhã, amei a palavra dela. Ela falou assim... minha irmã me mandou o versículo, todo ser que respira louve ao Senhor. Quantas vezes você ouviu, né? Ela falou assim, então por isso que eu vim no culto. Ela está viva. Desfruta. A gente não sabe o que é que tem, mas a gente desfruta. Aquilo que Deus deu para você. Não fica angustiado por aquilo que Deus não te deu. Talvez não era para ser teu. Então, aquilo que Deus deu também não seja ingrato. Desfrute. Eu tinha uma dificuldade muito grande, porque... Eclesiastes 6:9 que diz assim... aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Né? Não dá para a gente passar todos os versículos, mas quando uma vez eu ganhei de uma pessoa muito querida, né, da igreja, uma blusa, sem querer fazer propaganda, que tinha um jacaré aqui, sabe? E eu falei, gente do céu, eu nunca poderia comprar um troço desse. E eu levei anos, falar a verdade, anos para usar aquilo, porque eu fiquei, meu Deus do céu. Uma boa parte das roupas a gente ganha, né? Mas a pessoa me deu com tanto amor. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou usar isso aqui? As pessoas vão falar. E eu levei anos. E ainda está muitos anos comigo essa blusa. E eu tenho muita dificuldade até de usar. Porque eu fico assim. Mas eu pensei, puxa, por que eu não posso desfrutar? E tem coisas assim, às vezes, na vida da gente. A gente, quando tinha os filhos pequenos, às vezes a gente... passava umas férias de 3 dias, que era quanto nossas finanças aguentavam. E era assim. E a gente, esses dias, estava lembrando com os filhos, que delícia, né? Quando a gente voltava e tinha que fazer o jantar. Fazia junto, rindo. Que delícia quando a gente voltava e era pão com mortadela. Ai, que bom! Porque não dava para sair para comer. Beleza, mas a gente estava passeando e a gente estava juntos. E a gente estava lembrando. Isso é desfrutar do Senhor, daquilo que Deus dá. Daquilo que... Aqui que é a referência. Ai, desculpa, gente. Ai, tá vendo? Eu já estou sem o meu backup aqui dos slides. A questão é, aceitem a parte que lhes cabe, são presentes de Deus. Porque desfrute o resultado do seu trabalho debaixo do sol, durante a vida é curta. A vida é curta. Mas a parte que Deus dá como presente, você desfruta. Porque vem do Senhor. Mas saiba de uma coisa, no fim, todos têm o mesmo destino. Seja a pessoa
Eclesiastes 9:2, se você quiser me acompanhar. No fim, todos têm o mesmo destino. Seja pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Um dia, todos iremos morrer. Todos nós chegamos ao fim da vida nus, de mãos vazias, como no dia que nascemos. Não levaremos conosco o fruto do nosso trabalho. Mas, se parece uma incerteza, né? Mas tem uma verdade aqui. E a verdade dentro disso é que um dia nós vamos nos encontrar com o Criador. Que coisa boa é saber. Tem gente que olha isso aqui como Deus querendo te castigar. Ó, lembra que Deus vai pedir contas de tudo que fizer. Por outro lado, você pode saber o seguinte. Sabe aquele monte de coisa boa que você fez para alguém e ninguém nem veio nem agradecer? Está no caderninho de Deus. Deus vai lembrar disso aí, quando você encontrar com Ele. Sabe aquela oração que você fez e Deus fez grande coisa na vida de alguém e a pessoa às vezes nem soube que você orou e também não te agradeceu? Deus vai pedir contas, nós vamos ter um tempo com Deus e vai ser muito legal. Por isso nos guia na vida. Essa é uma verdade sobre a qual, em tempos de incerteza, quando a gente tem que tomar a decisão e fazer opção, a gente sabe disso. Eu amo essa foto, gente. Lembre-se do seu Criador agora, enquanto é jovem. Gente, pai de uma amiga minha que está beirando 90 disse, eu acho que eu estou começando a envelhecer agora. Porque para ele é jovem. Eu também sou jovem. Todos nós somos jovens. A questão é, lembra do Criador agora. Esse é tempo. Um dia tudo isso vai passar. Mas nós vamos encontrar com Deus, que tem todo o controle na mão, que não muda, que nos ama, que investe em nós, que cuida de nós, que tem propósito para a nossa vida. E isso é muito legal. E isso é sensacional. Porque diante das incertezas, nós podemos ter várias verdades sobre as quais caminhar. Deus está no controle, seja qual situação você esteja passando. Seja qual incerteza que você está. Deus não muda, Deus te ama e tem misericórdia sobre você todas as manhãs. Você não sabe o que vai fazer da vida, Deus tem propósitos. Por isso, desfruta do que Deus está te dando agora. Não daquilo que você não tem ainda. E um dia nós vamos prestar contas para Deus. Observe outra coisa debaixo do sol. Eclesiastes 9:11. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Por isso, a vida cristã, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas a vida cristã é como uma corrida. Mas na vida cristã, o que importa não é quem chega primeiro. É quem chega inteiro. Por isso, nas incertezas você vai pelas verdades. É quando você chega inteiro. Significa santificado, parecido com Jesus. Essas são as pedras das verdades sobre as quais a gente anda nesse tempo. E que Deus dê graça a todos nós, nesses tempos de incerteza, para a gente pisar nas pedras da verdade e seguir vitoriosos no Senhor. Amém? Ainda pensando nessas coisas que são verdades e mudando um pouco, deixa eu só vir para cá, espero que não atrapalhe o pessoal lá da transmissão. Mas pensando nessas coisas